Oi, eu sou a Lorena, eu sou graduanda de Ciências Biológicas, estou no primeiro ano na Universidade Estadual do Norte do Paraná. E eu queria falar um pouco sobre biologia celular, a citologia em si. Mas o que é citologia? A citologia é o estudo da célula, e a célula é a unidade básica do ser vivo. Então, lá em 1665 alguma coisa, o inglês Robert Hooke descobriu a existência da célula ao observar o corte de uma cortiça. Mas era um material morto, então ele só conseguiu ver a cavidade da célula, a parede celular. Não viu organela, não viu núcleo, não viu membrana, só viu a parede. Então, quando ele descobriu isso, um pouco depois, começaram os estudos, as pesquisas, para saber o que era aquilo, para que servia aquilo e se tudo era feito daquilo. Então, com essas pesquisas, esses estudos, originou-se a teoria celular, que trouxe para a gente, primeiro, que todo organismo vivo é feito de célula, com exceção dos vírus, que os vírus são acelulares. 2. Um conjunto de células vão formar tecidos, que vão formar órgãos, sistemas, que daí vão dar origem aos organismos vivos. 3. Uma célula só se origina de outra célula já existente. Então, isso a gente chama de divisão celular, que quando uma célula se divide, ela também se multiplica. Aí veio a meiose e a mitose, que a meiose ela vai originar 4 células com metade do seu cromossomo, e a mitose vai originar 2 células com o mesmo número do seu cromossomo. Aí, com todas essas pesquisas e tal, foram procurar para ver quantos tipos de células existiam, o que acontecia. E é muito comum a gente ouvir que célula tem a membrana, que é o que protege a célula, tem o núcleo, que é onde fica o material genético, e tem o citoplasma, que é aquele material gelatinoso. Mas nem toda célula tem essas 3 estruturas. Que, por exemplo, a gente descobriu que existem 2 tipos de células, que são as procariontes e as eucariontes. As procariontes já não têm o núcleo, que é aquelas 3 primeiras estruturas que todo mundo fala que tem na célula. Não, as procariontes não têm. Elas são as células mais simples, as primeiras a existir, não tem o núcleo, não tem organela membranosa, o DNA está disperso no citoplasma, elas são unicelulares, que é o caso das bactérias. Elas têm um ou mais flagelos, que flagelo é aquela cauda do espermatozoide, por exemplo, que o flagelo serve para ajudar na locomoção. Então, o espermatozoide tá lá se movimentando com a cauda, que é o flagelo. Então, a célula procarionte, ela já tem aquilo. Pode ter 1, pode ter 2, 3, vários. E o DNA dessa célula, ela tá no nucleóide. Aí ela tem ribossomos espalhados no citoplasma e tá. Aí vem a célula eucarionte, que ela tem o núcleo, elas têm um número maior de ribossomo do que na procarionte. Ela tem presença do citoesqueleto, que na procarionte não tem. Ela é maior e mais complexa do que a outra. Mas, apesar dessas diferenças, elas ainda têm umas coisas em comum. Que, por exemplo, os 2 tipos, têm o DNA, o ribossomo, o citoplasma e a membrana plasmática. Então, isso elas têm em comum. E diferença, que as procariontes são mais pequenas, as outras maiores e mais complexas. As eucariontes, elas têm núcleo, organelas, elas podem ser unicelulares ou multicelulares, pluricelulares. Elas são organizadas por vários cromossomos lineares. As procariontes não. O que organiza o material genético dela é um cromossomo. E único. Um cromossomo único que vai organizar aquele material genético que está na procarionte. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que tem dentro de uma célula,
que é a maquinária necessária para a célula funcionar, que são chamadas de organelas celulares. Então, essas organelas, que tudo que está ali dentro da célula, se elas estiverem funcionando bem, a célula vai estar boa, vai estar com funcionamento ótimo e tal. Então, agora, para a gente saber um pouco melhor disso, enquanto eu explico o que são as organelas, a gente vai montar uma célula eucarionte, pra gente ver o que tem dentro e tal, tá bom? Então, pra gente montar a nossa célula eucarionte e assim conhecer mais um pouco sobre as organelas celulares, a gente vai precisar de metade de uma bolinha de isopor e de massinha de modelar. Ao decorrer do processo, a gente vai repetir a cor da massinha, mas não tem problema, até porque se você for observar uma célula no microscópio, você vai ver que ela não tem cor. Tá, a gente vai pegar metade dessa bolinha e vai revestir com a massinha, assim. E nisso, a gente vai montar a membrana plasmática, que ela é um revestimento, ela dá proteção e permeabilidade para a célula. E ela é um processo fundamental de manutenção para a vida da célula. Então, ela vai ficar assim. Aí depois, a gente vai fazer o citoplasma, que ele é um material gelatinoso e nele está presente as organelas celulares. Então, a gente vai pôr por cima, assim, da nossa célula. Em seguida, a gente vai colocar bem no centro dessa célula o núcleo. Esse núcleo, ele é o centro de controle da célula. Nele está o DNA. Assim. Depois vem o complexo de Golgi, que ele é um conjunto de bolsas achatadas e é responsável pela secreção celular. Ele que envia coisas boas e úteis para fora da célula. Ó, ele ficou aqui no cantinho. Ainda a gente vai pôr a mitocôndria. A mitocôndria, ela é uma organela que ela tem DNA e ribossomo próprio. Ela também faz as suas proteínas e ela tem função de respiração celular, além de ser o centro de transformação de energia da célula. Ó, a nossa mitocôndria. Depois a gente vai vir com os centríolos. São dois, assim, vários, né? Mas cada estrutura é dois. E eles são organelas não membranosas formadas por microtúbulos que participam da divisão celular e são organizadores do citoesqueleto. Então, a gente vai pôr aqui o nosso centríolo. Aqui. Depois, em seguida, vem o citoesqueleto, que ele é um conjunto de estruturas proteicas que dão forma e sustentação para a célula. Citoesqueleto. Assim, ó, nosso citoesqueleto, espalhadinho assim. Aí vem o retículo endoplasmático rugoso, que é um conjunto de bolsas e tubos com ribossomos que também são responsáveis pela síntese proteica. E ele fabrica proteínas que vão para fora da célula. Retículo endoplasmático rugoso. Em seguida vem o retículo endoplasmático liso, que também é um conjunto de tubos e bolsas
que fabricam lipídios e é responsável pela desintoxicação celular. Ele vai ficar assim, o rugoso e o liso. Em seguida, vem o ribossomo, que ele fica aqui no retículo endoplasmático rugoso, também espalhado aqui pelo citoplasma, e ele faz a síntese proteica. Ele é responsável pela síntese proteica. Aqui, esses daqui. Depois, o lisossomo, que ele é responsável pela digestão celular. A gente vai colocar ele aqui, espalhado também pelo citoplasma. Aqui, tá vendo? Esses aqui azulzinhos. E por último, os peroxissomos. Ele abriga a enzima catalase e é responsável pela quebra da água oxigenada, ou seja, o peróxido de hidrogênio. Ele fica mais perto aqui do nosso complexo de Golgi. E no final foi assim que ficou a nossa célula eucarionte. Então, essas daqui são as organelas celulares e se elas estiverem bem, se a manutenção delas estiverem bem, a célula vai funcionar corretamente. E é isso.